Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você conhece o Sem Tempo, sabe que o nosso forte aqui é falar de lendas, é falar de folclore e falar de mistérios do nosso Brasil. Não é uma novidade para nós falarmos sobre lobisomens. Porém, hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês e eu vou explicar as motivações. E esse é só o começo. Provavelmente é o primeiro de 3, de repente até 4 vídeos sobre o tema. Nos 4 a gente vai falar um pouquinho e vai contar diferentes perspectivas de lobisomens, mas eles vão ser diferentes e vocês vão entender. Hoje eu quero conversar com vocês, aproveitando que está chegando aí no final da quaresma e faltam poucos dias, 2 ou 3 semanas para acabar, e pegar esse tópico que é um tópico muito envolvido com esse período que a gente está passando e falar. Vamos falar um pouquinho hoje, contar alguns relatos, é claro, esse é um vídeo de relatos. Vou contar para vocês o relato de uma tribo que foi atacada por um lobisomem de uma pessoa que já estava morta. Vou falar um pouquinho para vocês de uma pessoa que era filho de um lobisomem. Aí vou falar também aquela clássica história para vocês do vizinho estranho, aquele velho que ninguém vai muito com a cara, que mora no bairro ali e todos acreditavam que ele provavelmente era um lobisomem. Ainda vou falar sobre uma coisa muito sinistra que aconteceu, que as pessoas chamavam de o desconhecido do forró. Tudo leva a crer que era um lobisomem invertido. Esses são os relatos que eu vou contar hoje, são relatos bem rapidinhos, bem pontuais, mas que vão poder me ajudar a destacar outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, que são características, sejam elas os tipos, a aparência dos lobisomens ou por que uma pessoa se torna lobisomem. Pessoal, antes de tudo eu quero reforçar com vocês que os nossos vídeos aqui no Sem Tempo, eles são divididos em capítulos. Se você quer escutar só os relatos, você pode pular, que os relatos eles vão estar durante o vídeo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre as características dos lobisomens, sobre a aparência dos lobisomens, também é só seguir a linha aqui ou ir na descrição e tá bem separadinho para vocês ali, bem detalhado. Você pode pular por capítulos. Não vai me xingar por falar que eu enrolo ou que eu não entro logo nos relatos, porque tá aqui, ó, dividido em capítulos. Valeu. E como eu falei, esse é o primeiro vídeo do tema lobisomem. No meu próximo vídeo, é um vídeo de resenha, aí eu quero trazer aqui pelo menos uns 2 amigos, quero muito trazer o Daza e o Thiago de Souza, lá do canal Que Te Assombra, que eu tenho certeza que vocês conhecem, e o Daza, meu parceiro lá do A Hora do Pesadelo, porque são pessoas que também estão estudando o tema. Inclusive o Thiago está escrevendo um livro sobre isso, e aí a gente vai poder extrair dele um pouco de histórias, de relatos que ele tem também, e um pouco do que ele já aprendeu pesquisando aí sobre os lobisomens brasileiros. E o Daza, ele é um cineasta e também é uma pessoa formada em comunicação, que ele está pesquisando reportagens e matérias que são famosas no Brasil com o tema de lobisomem. Então esse é o meu próximo vídeo de resenha, tratando com outras pessoas de outras perspectivas do lobisomem. O terceiro vídeo vai ser um vídeo muito especial, que não dá para falar muito aqui para vocês, porque senão estraga a surpresa, mas pretendo visitar um lugar aonde é possível encontrar lobisomens. E tem um bônus, e o bônus vai me ajudar a explicar a principal motivação de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje. O que acontece? Como vocês sabem, o canal bateu aí os seus 5.000, agora inclusive já estamos em 6.000 inscritos. E é legal que o canal vai crescendo e a gente vai conhecendo mais pessoas vão conhecendo o Sem Tempo, a interação vai aumentando. Inclusive, se você quer mandar o seu relato para que eu conte aqui num próximo vídeo, tá aparecendo o e-mail aqui embaixo. Lembre-se de seguir as regrinhas que estão lá na descrição, que é sempre você autorizar para que eu possa ler o seu relato aqui. É legal que as pessoas estão começando a acompanhar lá o Sem Tempo no @semtempo.canal. Inclusive é lá que vai rolar o sorteio, que eu já separei tudo certinho. Provavelmente eu vou fazer nesse final de semana, no início da próxima semana, o sorteio lá dos 5.000 inscritos. E uma pessoa vai estar ganhando um copinho e uma camiseta exclusiva aqui do canal. Mas, voltando no foco do foco aqui, a motivação. As pessoas acompanhando o canal, elas estão me mandando relatos, estão me mandando notícias, estão me mandando vídeos, coisas muito interessantes. É claro, assim, que a maioria das coisas a gente acaba já conhecendo, né? Porque tô na internet há alguns aninhos. Muita coisa você já sabe, mas tem coisas novas, interessantes, que despertam a curiosidade, que de repente são motivadores para fazer um conteúdo como esse que eu tô fazendo aqui hoje. E aí, motivado pelo vídeo que o Matheus Martins me encaminhou, aonde ele manda a imagem de um carro seguindo o que poderia ser um lobisomem, ou então que poderia ser a criatura da Pedra Azul, a criatura da Carneira, que aí é um vídeo que eu tenho que fazer só contando essa lenda para vocês, que é de um homem que foi amaldiçoado pela própria mãe, depois que morreu, voltou à vida em forma de um monstro bestial que se parece
parece com um pouco de lobo, um pouco de homem, um pouco de uma criatura feia. Esse daqui é um bônus. Então eu vou fazer os 3 vídeos sobre lobisomem. Eu vou fazer um vídeo específico, que é um vídeo de relato, contando a lenda da criatura da carneira para vocês. E pensando em tudo que o Sem Tempo a gente já compartilhou de relatos aqui nos últimos dias e tudo mais, que a gente já falou sobre outras lendas que estão muito ligadas à quaresma e tudo mais. Inclusive, se vocês querem que eu faça um videozinho de lista, um videozinho de resenha, catalogando as lendas específicas da quaresma e as lendas que se intensificam na quaresma, eu posso fazer isso também. Só entender se para vocês é interessante também. Igual eu fiz com o vídeo do carnaval, que tá aparecendo no card aqui para vocês, falando um pouquinho de lendas da quaresma, eu posso fazer um vídeo sem contar relatos, mas só mencionando e contando um pouquinho da história dessas lendas para vocês. Nas últimas 2 semanas eu trouxe relatos aqui para vocês que envolvem muito dessas lendas, tipo a procissão das almas, as criaturas e monstros que são vistos na mata, além dos fantasmas, além das aparições. Também falei um pouquinho com vocês aqui já de cão da quaresma, de cavaleiro e cavalo da quaresma. São todas lendas muito interessantes que são específicas da quaresma, que eu contei relatos, mas de repente eu posso fazer assim um vídeo mais bem bolado, falando um pouquinho sobre cada uma, suas características, o que você tem que fazer se isso cruzar pelo seu caminho, ou o que os mais velhos falam sobre isso. Dá pra trazer aqui também. Se vocês quiserem, deixe lá nos comentários que eu faço esse vídeo também. Mas, falando assim sobre criaturas que são do folclore e que elas aparecem a qualquer momento, porém na quaresma elas ficam mais fortes, que é o lobisomem e a mula sem cabeça, falei, lobisomem, tá aí um tema que dá pra discutir muito sobre isso. Dá pra gente fazer um conteúdo legal pros inscritos do canal, explicando características, explicando mais ou menos como é todos esses lobisomens no Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, se inscreva. Eu acho que eu já falei bastante, já deu para entender um pouquinho sobre como que funciona o Sem Tempo com essa introdução longa que eu fiz. Tô melhorando muito o canal, espero continuar crescendo. A sua inscrição, o seu curtir, o seu comentário ajuda muito o canal a crescer. Certa vez que eu fui pro Mato Grosso do Sul a trabalho, eu conheci um guia turístico lá, que ele fazia alguns passeios, né? Ele trabalhava no hotel que eu tava hospedado, mas que ele também trabalhava com turismo. Fazia turismo pro Mato Grosso do Sul inteiro ali, além de outras regiões do país. Ele já, na época, já trabalhava com turismo há 35, 40 anos já naquela época já. Isso eu ainda tô contando pra vocês, já fazem, sei lá, uns 6 anos que essa pessoa me contou essa história que eu tô contando hoje aqui pra vocês. E aí ele contou que em uma das viagens dele e tudo mais, enfim, ele levava turistas pra ficar em uma tribo indígena, para dormir lá e passar o dia, passar a noite, conhecer um pouquinho ali das tradições e ter esse contato, né? Era um passeio muito específico, muito particular, que ele fazia só às vezes, e fazia só com essa tribo, que era uma tribo que aceitava, tinha esse nível de contato ali. Só que ele falou que certa vez, ali na década de 90, ele falou que foi entre 95 e 98, porque ele se lembrava que era antes da Copa do Mundo na França. Essa foi a referência que ele deu. Então ele falou que certa vez ele ali com um grupo de pessoas que estavam ali querendo conhecer a tribo indígena, passear e tal, chegou lá na tribo, tudo normal, já tinha combinado, já estava tudo certinho para eles dormirem lá. Só que para surpresa dele, eles não puderam ficar nessa tribo. E aí o pessoal explicou para eles que tinha acontecido uma fatalidade, que por causa dessa fatalidade eles estavam sendo assombrados e atacados por uma criatura que tinha todas as características de um lobisomem, só que um lobisomem de pelos brancos. E aí ele falou, nossa, mas me explica direito o que tá acontecendo e tudo mais e tal. Aí o pessoal da tribo explicou pra ele e falou, ó, antes de anoitecer vocês têm que ir embora e infelizmente vocês não vão poder ficar aqui hoje. O que contaram pra ele é que um dos indígenas, que era um dos caçadores ali da tribo, acabou tendo um relacionamento extraconjugal com uma mulher de outro indígena. Então houve ali um desrespeito, houve ali uma traição. E o homem que foi traído atacou ele durante uma das caçadas dele sem ninguém saber. Vou tentar falar de uma maneira aqui, né, que o YouTube não me bloqueia aqui, nada do tipo, mas ali atacou ele ali, parou com a vida dele ali naquele momento, entendeu? E aí o que acontece é que levou-se alguns dias para descobrirem tudo isso, que foi o tempo até da outra pessoa fugir, e aí descobrirem tudo, e aí procurarem ele na mata e encontrarem o corpo dele. E todo esse tempo que levou para descobrirem e encontrarem o corpo, meio que atrapalhou alguns rituais, atrapalhou algumas tradições religiosas daquela tribo, que estão muito ligadas com essa passagem ali de vida e morte, né?
né? E aí tudo levava a acreditar para eles que era o espírito daquele homem que estava voltando ali para atacar e assombrar eles e os outros animais ali da região, né? Então muitas pessoas estavam sendo atacadas, estavam fugindo, animais estavam aparecendo mortos, tudo por causa dessa figura desse homem, metade lobo, com pelos brancos aí que eles estavam falando. E aí eles estavam naquele momento caçando esse homem que tinha voltado dos mortos pra, sabe, pela raiva e por tudo que eles tinham passado. E aí foi isso, por esse motivo ele não pôde ficar nessa tribo naquele momento. Aí ele voltou, né, se desculpou ali com as pessoas que estavam junto, as pessoas aceitaram, né, também ficar lá pra se ferrar, ninguém é bobo, né? E aí, depois de alguns meses, depois de um bom tempo, ele voltou para aquela tribo. E aí ele voltou só a passeio mesmo, assim, para conversar com os amigos que moravam ali. E aí perguntou sobre qual que foi o desfecho da história. E aí eles falaram que eles conseguiram, através ali de outras tradições deles, encontrarem aquele homem durante a noite, aprisionaram ele da maneira correta, e aí junto com o espírito dele e o corpo dele ali conseguiram fazer ali o ritual para acabar com aquela situação, né? E aí que tinha acontecido um desfecho e que graças ali às coisas positivas, ninguém tinha perdido a vida naquilo, somente animais da região mesmo. E bom, pessoal, no vídeo de resenha, eu com certeza vou conseguir explicar um pouco mais para vocês sobre essas características todas de lobisomens, tá? O que eu posso falar bem brevemente aqui para vocês é o seguinte: a gente pode separar os lobisomens por aparência, 100% aparência física, e aí tem algumas pessoas que simplificam separando os lobisomens pela cor do pelo deles, pela cor da aparência deles. Você vai ter o lobisomem tradicional, que é aquele lobisomem com pelos bem marrons, escuros, que é praticamente um pelo preto. Aí você também vai ter, esse é o tradicional, que é o que eles chamam de lobisomem caipira, que é aquele metamorfo mesmo, que é uma mistura de homem e lobo, tudo ali, que é o tradicional, assim, sabe? Que é também o que você vê na maioria dos filmes aí. Alguns o marrom também cai pro acinzentado ali, mas praticamente isso seria uma mesma categoria. Seriam lobisomens com essa aparência mais tradicional, marrom, preto ou cinza, o pelo ali, e uma mistura mais homogênea entre um lado humano e um lado lobo. Depois você tem um lobisomem amarelo. Esse lobisomem amarelo, ele tá mais ligado a características que vem muito ali da cultura dos povos. Então, características indígenas, características de certas religiões, de certas culturas, algo do tipo. E ele também tá muito ligado a um lado espiritual, a um lado mais assim das maldições mesmo ali, que geralmente é um segundo ponto dos tipos de lobisomem que eu vou comentar com vocês assim, tá muito ligado à transformação, mas esse seria um lobisomem de pelo mais amarelo mesmo assim, e ele também cai mais pra coisa bestial, tem mais diferentes formas, tem alguns que são mais lobos, outros que são mais humanos, mas com muito pelos, e outros que parecem até outros bichos, que eu já vou entrar nesse ponto com vocês. Depois, nós temos os lobisomens mais diferentes, tá? O primeiro é o branco, pelo branco, que dizem que é o lobisomem mais perigoso, que é o lobisomem mais aterrorizante, que é um lobisomem que se você encontrar com ele, não tem muito o que fazer, você vai ter que enfrentar ele ou ele vai te matar. Esse é o lobisomem que ele vem de um homem morto, então ele é um lobisomem já morto, é uma pessoa que morreu amaldiçoada e voltou à vida, continuou ali a sua penitência de se tornar um lobisomem, então ela tem essa característica de pelos brancos, além de ter uma característica também às vezes mais bestial, às vezes mais grotesca. E por fim, o lobisomem invertido. Esse lobisomem invertido é o que eles dizem em algumas culturas, em algumas lendas e mitologias, que é um homem que ele também se transforma em lobisomem, mas alguns dizem que ele inverte, né? A pele vai para dentro e a parte de dentro vem para fora e a pessoa fica em carne viva, mas ainda com algumas características bestiais, ainda com misturando um pouco de homem e lobo ali e tudo mais, e ele fica naquela agonia da pele viva, do sofrimento e de tudo mais, agonizando. Isso daqui é praticamente só uma penitência, mas também é uma criatura horrível que se você encontrar com ela, ferrou, deu ruim, entendeu? Esse seria o lobisomem da pele invertida. Então as pessoas às vezes separam por isso, né? Quando eu trazer o Thiago aqui no próximo vídeo, ele vai poder explicar um pouquinho melhor essas categorias e dar até alguns exemplos das reportagens e das pesquisas que ele fez de matérias de pessoas descrevendo essa aparência para vocês, aí mais separada pela cor. Fora isso, ainda muito ligado a essa coisa da aparência, engana-se a pessoa que acredita que o lobisomem é só uma coisa tipo homem com
lobo, porque existem lobisomens com características bestiais horríveis, assim, sabe? Bestiais, quando eu falo assim, são monstros mesmo, sabe? São bestas. Então, dentro disso, às vezes tem lobisomens que se parecem muito mais com outros animais do que com o lobo. Então tem lobisomens que se parecem com morcegos, que é aquele focinho achatado pra cima, que também às vezes se parecem com um porco. E aí se a gente for falar de uma outra lenda do nosso folclore, tem o Tutumarabá, que é um porco, né? Um homem, metade porco, metade homem ali, que tem essa característica, entendeu? Além da lenda da leitoa, dos 7 leitões também, que é uma lenda da quaresma, inclusive, que eu posso trazer aqui pra vocês, se for rolar esse catálogo de lendas da quaresma aí. Depois também tem algumas aparições que falam que o lobisomem tem características de macaco. Além disso, no Nordeste tem muitas histórias de lobisomens que se parecem jegues, cavalos, coisa do tipo assim, sabe? Um equino mais monstruoso, corre muito, que assusta muito. Além disso, temos também lobisomens que têm uma aparência um pouco mais animal, só que é um pouco mais assim, tipo me fugiu a palavra da cabeça, mas é quando o animal, ele é um animal com características 100% humanas. Ele tem a cara dele é uma cara de raposa, uma cara de um lobo pequeno, só que o corpo é o corpo de humano. Muitas pessoas falam de raposas e lobos guarás com essa aparência aqui também. Além disso, ainda temos uma outra lenda que também às vezes é muito confundida com lobisomem também, ou pode até entrar nesse grupo de lobisomens, de bestas, né? Que é o capilobo, que seria um homem, características ali de lobisomem, sabe? Aquela coisa meio homem, meio lobo, só que a cara dele é muito mais a cara de um tamanduá ou de uma ã. Depende um pouquinho da região onde é descrito a lenda, ela muda um pouquinho. Mas seriam isso. Então tem todas essas bestas. Além dessas bestas todas, tem lobisomens que são seres assim que se parecem muito mais com uma criatura de um filme de terror, um zumbi, sabe? Um monstro mesmo, assim, um homem deformado, um homem horrendo, uma coisa feia mesmo, assim, que são homens desfigurados, né? Só que aí com características de lobo também, então é aquela coisa meio assim, tanto de lobisomens que parecem que caíram no ácido, quanto lobisomens que são, sim, sabe? Por exemplo, esse lobisomem invertido, que é uma criatura que saiu de um filme de terror totalmente horrível. Enfim, são humanos desfigurados. Então nós temos os seres bestiais, os humanos desfigurados, e ainda temos os lobisomens que são simplesmente os próprios lobos ou cães grandes, só que é uma pessoa que se transformou naquele animal, e aí ele tem uma estrutura física muito maior e algumas características diferentes, porém ele ainda é muito mais um lobo, muito mais um cachorro, com alguns traços meio diabólicos assim, como o cão da quaresma, por exemplo, do que assim um lobisomem tradicional que é metade um, metade outro. Eu acho que vocês me entenderam. Esse segundo relato já é um relato até um pouco mais clássico do nosso interior, tá? Certa vez eu tava fazendo uma trilha, e não é porque eu quero esconder o nome do lugar não, tá, pessoal? Que às vezes eu escondo propositalmente pra ninguém ir lá encher o saco das pessoas que moram lá e tal, mas eu realmente não me lembro. Eu lembro que eu tava na região de Serra Negra, que eu tava hospedado em Serra Negra, porém eu tava fazendo uma trilha numa cidadezinha do lado, e aí eu não me lembro se era Amparo, se era Monte Alegre, se eu não me engano, que tem ali, eu não me lembro. Era alguma cidadezinha paralela ali à Serra Negra, que eu tinha um grupo de amigos ali, isso em 2015, 2016, eu fazia muita trilha, fazia muito escalada, fazia esse tipo de esporte, assim, sabe? Tinha alguns grupos de amigos que a gente combinava, se encontrava e fazia alguns desses passeios, né? Às vezes a gente passava o dia inteiro em trilha, a noite toda em trilha, era bem legal. E numa dessas viagens, eu tava fazendo essa trilha aí, a gente passou, né, aí a gente tava caminhando o dia inteiro e tudo mais, aí você vai, às vezes realmente você atravessa de uma cidade para outra. No meio do caminho, a gente passou por um rancho, porque não era só uma casa abandonada, quebrada, era tipo, literalmente uma chácara abandonada, toda quebrada, assim, sabe? Era tipo vestígios, ruínas do que já tinha sido a chácara de alguém. E a gente, né, numa região bonita, no alto, assim, com uma vista muito bonita, um acesso até que bom, sabe? Um bom acesso para ir para cidades e tal.
a gente achou curioso estar abandonado daquele jeito e ficou na nossa cabeça. Quando a gente chegou no próximo posto, né, de descanso, para usar o banheiro, tomar um café e tudo mais, a gente conversou com o pessoal dali, né, que tava ali servindo o cafezinho para nós, perguntou, né, o que era aquilo, aquelas ruínas abandonadas pelo caminho. E aí a senhora contou a história, né, para mim, para os meus amigos na época, contou que rezava a lenda que as pessoas tinham fugido daquela casa, que elas tinham descoberto que um dos filhos da família que morava ali, ele tinha herdado do pai a maldição do lobisomem. E aí, mesmo eles tentando, com a ajuda de igreja, com a ajuda de pessoas da religião, eles não tinham conseguido livrar essa pessoa dessa maldição, e toda vez que a pessoa se transformava nesse animal, ela ficava mais perigosa. Então eles escolheram fugir dali sem antes terem passado alguns perrengues. Porque aí, resumindo a história da família, era um casal de idosos, teve uma filha, essa filha se mudou dali, foi estudar em Campinas e depois foi morar em São Paulo, aí voltou, morou em outros lugares, e quando voltou grávida do primeiro marido, que era um marido que ninguém nunca conheceu, e com esse filho, que depois nasceu, ela se casou depois, teve outros filhos com outra pessoa. Aí também é aquela coisa, né? As pessoas vão contando e com certeza a lenda vai até aumentando. Dizem até que o outro marido dela não sobreviveu por causa disso e tudo mais, enfim. Mas ela era mãe solteira de 2 casamentos. E aí, esse filho mais velho, quando cresceu, descobriram que ele virava um lobisomem, porque o pai dele também virava um lobisomem. É tudo que levava a acreditar, que a mãe contou depois pra todo mundo, que ela não se casou e não continuou com esse homem, porque descobriu que às vezes ele tinha essa maldição que acontecia com ele, né? E aí, o que restou pra todo mundo era fugir dali, mas sem antes, tipo, passarem por esses perrengues, entendeu? Então, essa é a segunda. E aí, essa tá muito associada com a maldição hereditária do Brasil, e tá muito associado com o lobisomem tradicional, que é o lobisomem ali de pelo acinzentado, às vezes um pelo marrom, às vezes um pelo mais escuro ali, preto, né? Porque era a figura que eles falavam por ali. Inclusive, essa mulher contou a história pra nós, falou que outras pessoas que estavam fazendo a trilha que a gente fez, só que fazendo durante noite, já tinha tido avistamentos de lobisomem, dessa criatura ali pela região, que poderia ser o filho dessa mulher aí, dessa família que fugiu dali. Como se torna um lobisomem para a cultura brasileira, tá? Bom, lobisomem é uma maldição, e é por isso que durante o período da Quaresma ela fica muito latente, porque durante o período da Quaresma todas as maldições elas ficam mais latentes. É como se existisse um período onde o nosso plano e outros planos inferiores e superiores eles estão meio próximos, meio bagunçados, e as coisas têm mais influência no nosso mundo, entendeu? E principalmente as coisas negativas, as coisas que estão associadas às penitências, levando ao pé da letra da Quaresma para aqueles que acreditam, tá? E aí, maldição. Como que uma pessoa é amaldiçoada e se torna um lobisomem? Eu separei aqui. Primeiro, por brasileiro, é o traço hereditário. Nós temos aquela lenda clássica que o 7º filho de uma família de 6 filhas mulheres, ele pode se tornar um lobisomem se ele não for batizado ainda quando criança e tudo mais, e tudo mais, e tudo menos. Basicamente isso. Além disso, se o pai dele foi um lobisomem, se a mãe dele fez alguma coisa de errado, se a família dele aprontou alguma coisa, ele pode ser amaldiçoado e nascer como um lobisomem. Então isso é uma maldição hereditária, uma maldição da família, né? Depois, nós temos as maldições que são muito ligadas a penitências, a uma praga que é lançada contra aquela pessoa, seja porque ela foi uma pessoa má e aprontou com alguém que não devia, alguém que tinha algum conhecimento ali espiritual, algum conhecimento mágico, né, que poderia assim lançar contra ele ali uma maldição e transformar ele naquele ser, ou simplesmente pelo fato da natureza, das forças além da nossa compreensão amaldiçoarem ele pela pessoa que ele era. Então uma maldição é uma praga, uma penitência. Então é uma pessoa muito ruim, ou uma pessoa que pisou na bola e ela é amaldiçoada com aquilo, uma praga. E depois, por fim, nós temos os pactos. E aí dentro dos pactos que surgem aquelas outras criaturas que eu falei pra vocês, aqueles seres bestiais. Porque o pacto é o quê? Uma pessoa muito gananciosa, uma pessoa que tem escolhas não comuns, né? Uma pessoa que tem ali, vamos dizer assim, valores diferentes da maioria das pessoas, e ela não se importa muito com outras regras, ou ela vê o mundo de uma forma diferente, vamos se colocar assim, ela não se importa de ir lá e fazer um pacto. Então, tipo assim, a pessoa vai lá e faz um pacto. Em troca desse pacto, ela recebe o que ela quer ali, ela é contemplada, seja com algum benefício físico, financeiro ou coisa do tipo, ou espiritual mesmo, mas em troca ela é amaldiçoada a se transformar num animal, a se transformar num lobo. Então isso seria o terceiro tipo de maldição que faz uma pessoa se tornar um lobisomem. Então temos aí maldições
oriundas de pragas, maldições hereditárias e maldições que são pacto. Basicamente assim são as 3 formas do lobisomem brasileiro acontecer. E antes eu comentei com vocês as características. É claro que de região para região no Brasil muitas coisas mudam. E quando você fala do Brasil, que é um país que tem a sua cultura indígena, sempre teve aqui. Depois teve a sua cultura que vieram pelos colonizadores, influência dos europeus e com o passar dos anos de outros continentes, pessoas de tudo quanto é canto do mundo. E além disso, você tem características que são coisas que vão nascendo da mistura disso tudo que eu comentei com vocês. De região para região, mais coisas agregam, mais coisas aparecem. Então, tudo que eu tô fazendo aqui para vocês é uma síntese, mas já é uma síntese bem elaboradinha, assim, já dá para entender mais ou menos, assim, tipo, alguns padrões, algumas características que nunca falham, e da onde aquele vem e para onde aquilo vai, tá? O terceiro relato que eu vou contar pra vocês é um relato que a minha tia, uma das irmãs da minha mãe, me contou quando eu era bem moleque. E aí um dia eu tava lá na casa dela, ela tava tricotando e a gente começou a contar essas histórias e tudo mais. E ela sempre contava ali pra nós, quando eu digo nós, tanto as minhas primas quanto os meus primos que estavam por ali. E um dia ela contou que um lugar que ela morava quando ela era criança ali, com a minha mãe, com os outros irmãos e com os meus avós, tinha um vizinho de bairro ali, ninguém mexia com ele porque quando ele ficava muito nervoso, muito bravo, ele sumia. E aí as pessoas contavam que uma vez seguiram ele e foram até a propriedade dele e viram ele pelado, se esfregando em cocô de galinha, sabe? Passando no rosto, passando em tudo, e depois entrando em casa e saindo já virado no lobisomem. Foi a minha tia que me contou essa história. E as pessoas tinham muito medo porque daí ele saía se vingar das pessoas transformado. E aí não era nenhuma coisa de tipo assim, ele fazia isso durante a noite e fazia isso pra se vingar dos outros. Mas aí quando eu perguntei pra minha tia se tinha coisa a ver com lua cheia, se tinha coisa a ver com essas coisas, ela falou que não sabia dizer direito, porque quando ela presenciou essa história, quando aconteceu isso onde ela morava, ela tinha a minha idade, ela tinha 8, 9 anos, então criança acaba não se esquecendo de muita coisa, né? Quando ela me contou, ela já tinha mais de 50, né? Então, tipo, ela contou que esse velho, todo mundo cagava de medo dele ali na região. Todo mundo tinha um medo do caramba, porque falavam que, tipo assim, se ele pegasse birra de você, ele se vingava, só que ele se vingava como lobisomem. E aí, tipo, aí eu perguntei, né, e como que ele era pra minha tia. Minha tia falou que as pessoas contavam que ele ainda continuava com muita fisionomia de homem, as roupas ainda às vezes ficavam, só que ele tinha aquela cara de monstro, de lobo, com o pelo bem amarelado, aquela coisa bem assim, sabe? E com os olhos bem vermelho fogo mesmo, assim, sabe? Isso é interessante, que eu acho que eu não mencionei nas características que eu comentei antes, que tem lobisomens que têm olhos vermelhos, tem lobisomens que têm olhos amarelos e tem lobisomens que têm os olhos todos pretos. Mas o mais tradicional é o olho vermelho. E aí isso é até interessante que no vídeo de resenha eu vou trazer algumas características e eu vou tentar uma entrevista com uma pessoa que tem opiniões diferentes sobre lobisomens, que estão até ligadas meio que à ufologia, outra coisa muito louca do nosso folclore, pesquisas muito loucas que as pessoas fazem aí, coisas muito interessantes, tá? E aí a gente vai poder falar mais desse traço do olho. Mas o que a minha tia me contou era isso, que todo mundo tinha um medo do velho, que o velho era virado no lobisomem. E uma coisa que nunca falha é o seguinte: como você derrota um lobisomem? Prata ou sal. Isso, em 90 e tantos % das lendas, se você quer se livrar de um lobisomem, você tem que ferir ele com prata. Não necessariamente uma bala, mas as pessoas usavam muito moedas de pratas no passado para fazer lanças, facas, balas e furar os lobisomens ali, conseguir vazar a pele deles e matar eles, destransformando eles. O sal é uma coisa mais de proteção. Se você jogar sal no lobisomem, ele pode até se afastar, mas eu não sei se você vai conseguir vencer ele, né? É uma coisa mais do tipo, ele vai vazar dali. Ou aquela também história que se você oferecer sal para ele, falar vem buscar sal aqui amanhã, no outro dia ele vem buscar, só que na forma humana. E aí ele te deixa em paz naquela noite. O sal é mais isso, sabe? A prata é mais para você contra-atacar e o sal é mais uma coisa para você se proteger ou para você se esquivar dele. Em algumas lendas, em algumas tradições por aí, dizem que se você achar a roupa do lobisomem, que alguns lobisomens se transformam dando 7 nós na roupa, se você achar a roupa dele e jogar num fogo, você também derrota ele, é o que dizem também. Além disso, e aí muda de região para região, em cada região vai ter ali, se você prender ele, fazer uma oração tal, você vence ele. Se você jogar tal
tal coisa nele e você vence ele. E aí esse daí já é o ponto que é de região para vocês, tá? Eu acho que vocês vão entender, né? Aí de repente na sua região tem algum detalhe diferente, deixa lá nos comentários, vai ser legal entender alguma particularidade da onde você tá falando. E se você também tem algum comentário, falar qualquer coisa que acrescente aqui na nossa discussão sobre lobisomens, deixa lá nos comentários que eu vou ler todos, responder todos, e de repente nos próximos vídeos, porque a minha ideia é um vídeo a cada uma semana e meia ou 2 semanas, nos próximos vídeos eu posso agregar o comentário de vocês já para deixar o vídeo ainda melhor. E esse quarto relato que eu tenho para contar para vocês, eu escutei essa história lá no Paraná. Certa vez, quando eu era bem moleque, eu disputava campeonatos, e como a minha cidade de Itapeva ficava ali na divisa ali com o Paraná, o nosso centro acadêmico não era em São Paulo. Era no Paraná, a regional acadêmica lá, não sei como explicar. Geralmente a gente ia pro Paraná, aí visitei várias cidades. Joguei em Santo Antônio da Plantina, em Cambé, em Londrina, em Maringá, em Curitiba. Conhecia, até os meus 15 anos eu conhecia mais o Paraná do que o São Paulo. Numa dessas viagens que a gente tava lá em Santo Antônio da Platina, a gente fez amizade com alunos que vinham de outras escolas, outras cidades e ficavam todas no alojamento junto. E aí a gente começou a contar história. E aí eu não sei se o cara, que era tipo o inspetor ali da escola, que tava ali pra tomar conta pra molecada não aprontar, ele contou isso porque ele levava a sério mesmo, ou se ele contou isso pra assustar toda a molecada ali, né, assustar toda a piazada. Mas ele falou o seguinte, ó, tomem cuidado, porque algumas semanas atrás tava tendo um baile de forró aqui na região e tal, um baile de forró itinerante aí que o pessoal de vez em quando monta um barracão e faz um forró. E aí um velho desconhecido, caminhoneiro, parou pra dançar lá, arranjou briga com o pessoal correu atrás dele pra pegar ele, só que quando for achar ele tava virando um bicho. E aí todo mundo falou que ele virou um lobisomem, só que ele era um lobisomem todo deformado, todo esquisito, todo em pele viva. Então provavelmente era um lobisomem invertido, que é o que eu contei pra vocês aqui. E aí foi o que ele contou pros moleques ali, né, que teve esse bailinho ali de forró ali na região ali de Santo Antônio da Platina, e que esse homem aí, depois de arranjar uma treta com o pessoal da região, fugiu, foram atrás dele, mas quando acharam ele tava virando esse bicho aí, esse monstro aí. Isso eu escutei, sei lá, começo dos anos 2000 ali, 2002, 2003, por aí, essas histórias malucas aí que contam pra molecada, eu acho que pra assustar eles, pra eles não aprontarem na região ali enquanto estão competindo, né? Mas bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado de todas as características, de todos esses detalhes que eu trouxe para vocês sobre lobisomens. Lembrando que essa é só a primeira parte. No próximo vídeo vou estar com convidados contando e conversando sobre a pesquisa deles sobre lobisomens e tudo mais. Provavelmente vai ser o nosso vídeo que aí sim vai fechar o período de quaresma, e na sequência ainda vai ter um vídeo especial que vem depois, mas que tem seus motivos para ser depois, vocês vão entender. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar lá nos comentários o que você acha que está faltando nesse estudo sobre lobisomens que eu estou fazendo, o que você acha que é diferente na sua região, ou coisas que você presenciou, se alguém da sua família teve contato com algum desses tipos de lobisomem, deixa lá nos comentários, vai ser muito legal. Muito obrigado aí aos membros aqui do canal, que sempre estão me apoiando, que estão do meu lado aí, ajudando aí, dando uma forcinha a mais pro canal crescer. Muito obrigado mesmo, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam. E é isso. Não perca aí o próximo vídeo, ativa o sininho, tamo junto, valeu!